Você já parou para pensar por que Abraão arriscou tudo para salvar alguém que havia acabado de escolher o caminho errado? E por que depois de vencer uma guerra que era assim aparentemente impossível, ele recusou as riquezas que poderiam mudar a vida dele ali naquele momento, né? Então, em Gênesis 14, a gente encontra uma das histórias mais surpreendentes da vida de Abraão, né? Aqui a gente vai estudar sobre uma guerra entre os reis, né? Era 4 contra 5. A gente vai estudar o resgate de Ló por Abraão e o mistério no encontro entre Melquisedeque e uma outra lição, né, com a recusa de Abraão, quando o rei de Sodoma vai até ele propondo ali uma oferta. E vamos ter muitas lições, né, sobre integridade, fé, prudência, né? E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Andréa Bessa, né? E esse canal aqui é um canal de estudo bíblico, né? Eu sou pós-graduada em Teologia e História das Religiões e eu estou aqui para compartilhar com você estudos bíblicos, né? Trazer reflexões, né? Lições práticas para os nossos dias de hoje. Sempre fundamentando na palavra de Deus. E se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Já aproveita para se inscrever no canal, ativar ali as notificações e compartilhar também esse estudo com outras pessoas, né, que desejam crescer no conhecimento das Escrituras. E antes da gente começar a leitura, vamos falar com o nosso Deus. Papai amado, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui estudando a Tua Palavra. Meu Pai, eu te peço que o Senhor nos conduza nesse estudo, abra o nosso entendimento, meu Pai, e conceda a nós, meu Pai, um coração sensível, um solo sensível para ouvir a Tua voz, meu Pai. Que não seja apenas, meu Pai, um momento de aprendizado teórico, mas que seja uma oportunidade de transformação dos nossos pensamentos, das nossas ações. Meu Pai, nos ajude a aplicar isso na nossa vida do dia a dia. Meu Pai, que tudo aquilo que a gente vem aprender, a gente venha praticar. Meu Pai, que a gente possa crescer em fé, meu Pai, em sabedoria, em discernimento, em generosidade, meu Pai, e sempre te obedecendo, meu Pai, que o Teu Espírito Santo nos guie, a Sua voz que habita em nós, meu Pai, nos guie durante esse estudo e revele tudo aquilo que precisamos aprender e que o Senhor use a minha boca para falar aquilo que o Senhor quer falar, meu Pai, em nome de Jesus, amém. E quando a gente vai ler, né, o capítulo 14, eu sempre gosto de fazer uma pequena introdução do capítulo 13, né? Onde Abraão, né, houve ali no capítulo 13 uma separação entre Abraão e Ló, né, por contenda ali dos servos, né, por bens materiais, né? E o capítulo 14, ele apresenta um cenário diferente, né? As consequências da escolha de Ló, a gente lembra que Ló escolheu ali o Vale do Jordão, né, próximo de Sodoma, né, uma cidade que era tomada pela iniquidade, desobediência a Deus, aos princípios do Senhor, mas ele foi, né, os olhos dele estavam ali, na cobiça, né? Então, assim, e aí o que acontece? Ele estava morando ali do lado ali de Sodoma. Então, quando veio a guerra contra o rei de Sodoma, né? Ele foi levado junto, né? Então, ele foi ali levar, colocando os olhos dele, né? Na aparência, né? Da aparência da prosperidade daquele lugar, né? Sem se preocupar com as pessoas que ele teria que lidar, né? Ali do lado. Então, essa decisão dele, né? Acaba tendo consequências, que é o que a gente vai estudar hoje, né? Que é a guerra dos 4 reis contra 5. Aí tem o cativeiro de Ló, né? E Abraão resgata Ló, né? Tem o encontro de Abraão com Melquisedeque, né, a recusa de Abraão à oferta do rei de Sodoma, e tem as lições espirituais que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? Vamos fazer a leitura? E se tiver alguma dúvida, você pode deixar no comentário aí, né? Fique à vontade, que eu volto para responder.
Sucedeu, a gente vai fazer a leitura do primeiro bloco do 1 ao 11, que fala assim, ó: sucedeu naquele tempo que Rafael, rei de Abinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Etidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admidá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá. Esta é Zoar. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos refaíns em Asterote Carnanim, e aos Unzins em An, e aos Emis em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El Paran, que está junto ao deserto. De volta passaram em En-Mispat, que é Gades, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e Gomorra, de Amidá, de Zeboim e de Bela. Esta é Zoar. E se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e o restante fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. E aqui a gente vê a guerra de 4 reis contra 5, né? Onde durante muitos anos, né, 4 reis, eles dominavam aquela região, né, e pagavam imposto a Kedorlaomer, né, ao império dele, né, que eram os 4 reis. Então, os reis que rebelaram foram Sodoma, Gomorra, né, Amidá, Zeboim e Bela. Então esses cinco reis rebelam contra os 4 reis. E aí passa o 13º ano, eles rebelam nele, né? Porque foram 12 anos pagando imposto. Aí no 13º, né? Eles começam a não pagar. E aí no 14º eles vêm, né? Para acertar as contas com eles. E aí tem uma grande batalha, né? Ali no Vale de Sidim. É uma região próxima ali, né, do Mar Morto. Lá fala que, menciona que tinha muitos poços de betume. O que é betume, Andréia? É uma substância que ela é semelhante a um asfalto natural, sabe? Ela é como se fosse uma argamassa, né, para material de construção mesmo. E ela foi utilizada, né, se a gente for estudar mesmo, essa palavra betume, ela foi usada em Gênesis 6,14, na Arca de Noé. Lá em Moisés, né, no cesto de Moisés, quando a mãe dele deixou ele lá no rio, em Êxodo 2:3, e também na Torre de Babel, né, em Gênesis 11:3. Então, esse material ele era bem utilizado, né, era como se fosse um asfalto natural hoje, para ficar bem grudado, né. Então, o resultado da batalha foi que os 5 reis rebeldes, né, que incluía Sodoma e Gomorra, né, vou mais focar neles, eles perderam, né? Então, e o que acontece com Ló? Ló estava morando lá perto, né? Então ele foi levado junto com eles, né? De início aquela decisão que ele tomou, né, parecia vantajosa, mas acabou colocando ele em situações totalmente perigosas, né, para ele, para sua família, né? Só porque ele foi com os olhos na prosperidade. Aqui a gente aprende para tomar muito cuidado, né? A gente tem que avaliar todo o território, né? Todas as situações, toda escolha que a gente faz tem consequências, sejam boas ou ruins. Então a gente aprende aqui já com isso, né? A nossa confiança está em Deus, fazer escolhas baseadas
né, em princípios e valores eternos, né? Então Jó, ele é levado cativo, agora a gente vai ler, agora a gente vai fazer a leitura do 12 ao 17, que fala assim, ó: Apolsaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Marre, o amorreu, irmão de Escol. Só um minutinho, gente, aqui. Parei no 13, né? Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Marre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriram-os e perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. E aqui a gente vê que Abraão vence a guerra, né, contra os 4 reis, né, e ele vai ali para resgatar o seu sobrinho, né, porque entre os cativos, né, junto com Sodoma e Gomorra, estava lá Ló, né? E mesmo que Abraão ele estava ali separado, né, vivendo separado ali de Abraão, né, eles ainda tinham laços familiares, né? E quando a pessoa que chega lá, né, um aliado dele chega lá, Marre, e conta para Abraão do que aconteceu, Abraão, né, decide imediatamente ir buscar o seu sobrinho, né? Então ele prepara 318 homens, né, que são treinados, nascidos na sua casa, né, e convoca, né, seus aliados Aner, Escol e Marre. E aqui a gente aprende que Abraão era um homem de fé, mas também ele tinha preparo, né? Ele não vivia de maneira imprudente, né? Seus servos eram treinados, a sua casa era organizada, então assim ele mantinha também aliança saudável com pessoas confiáveis, né? Então, ele faz ali uma estratégia, né, planejada para atacar esses 5 reis para resgatar o seu sobrinho, né? Então, eles atacam à noite e derrotam os 5 reis, né? E, às vezes, essa batalha ela poderia parecer impossível, né? Mas, espiritualmente, né, ele sabia que Deus estava à frente dos números, né, e que os números não iam determinar o resultado. Então a gente aprende muito, né, assim, que muitas das vezes na Bíblia tem várias batalhas que, assim, aos olhos humanos poderia parecer impossível, né, quando Gideão venceu com 300 homens, né, Davi e seus guerreiros, muitas guerras, né, Josafá, quando ele venceu um dos maiores exércitos, né? Não assim em guerra, mas apenas em oração. Então, assim, Abraão, então ele recupera Ló, né? A família dele, todos os bens roubados, as pessoas que foram levadas cativas, né? Então, a gente aprende que Abraão tinha um amor pelo seu sobrinho, né? Acima de qualquer desavença que tinha acontecido, né? E ele não abandonou seu sobrinho na hora que ele mais precisou, né? E a gente aprende aqui também a não abandonar os nossos. E agora a gente vai ler do 18 ao 20, que fala assim, ó: Melquisedeque, o rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E tudo lhe deu Abraão o dízimo. E aqui a gente vê que após a vitória, né, acontece um dos encontros mais importantes do Antigo Testamento, que é o encontro entre Melquisedeque e Abraão. E Melquisedeque, ele aponta para Cristo, né? Então a gente vê depois Paulo falando isso lá em Hebreus. E aí
ele era o rei de Salém, né? O nome dele, Melqui, significava rei, e Zedeque, justiça, né? Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Então, pode-se dizer que Melquisedeque significa rei da justiça, e Salém significa paz. Então, poderia ser entendido como rei da paz, rei da justiça, né? E ele traz ali pão e vinho, que era uma comida da época, né? Era comum na época. E ele abençoa Abraão, né? Em nome de Deus Altíssimo. Né? E em troca disso, Abraão entrega todo o dízimo para ele, né? Então, é interessante, né, compreender, na verdade, que antes da lei, né, de Moisés, Abraão já tinha a prática do dízimo, de separar 10%. Né? Então, aqui mostra que ele honrava a Deus com os seus recursos. É um dos princípios espirituais, né, mais reconhecido. Né? Então, Abraão já praticava, antes da lei, ele já tinha esse princípio. Né? E no Novo Testamento, Melquisedeque, né? Se a gente for estudar, eu anotei aqui todo onde aparece ele, e saiu em Salmo 110:4, Hebreus 5:6, Hebreus 5:10, Hebreus 6:20 e Hebreus 7, onde fala que Melquisedeque era uma figura profética que aponta para Cristo, né? Paulo, né, que é o autor de Hebreus, ele mostra que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem levítica, né, que só poderia ser sacerdote quem viesse da tribo de Levi, né? Então, assim como Melquisedeque, Cristo também é sacerdote e ele traz paz, ele traz justiça, né? Então, esse acontecimento aqui aponta para a obra futura, né, de Cristo. Então, sempre a Bíblia, eu vejo que ela aponta, né? Quando uma parte dela sempre vai do Antigo, aponta pro Novo Testamento. E o Novo é como se fosse uma realização do Antigo Testamento, né? Das promessas, das profecias, né? O cumprimento. E agora a gente vai fazer a última leitura, o último bloco de leitura, que é do 21 ao 24, que fala assim, ó. Então diz o rei de Sodoma a Abraão: dai-me pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Marre, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Então a gente vê aqui uma recusa de Abraão à oferta do rei de Sodoma, né? E é muito importante a gente analisar, né? O rei de Sodoma, né? Assim, à primeira vista, parece até uma proposta assim generosa, né? Mas depois, quando você vai analisar a fundo, né, a gente vê que ele foi um pouco assim ingrato, né, em não agradecer a Abraão por ter resgatado ele, né? Porque ele estava junto com Ló, então acabou sendo resgatado também, né? Então Abraão, né, ele entende que essa prosperidade ela não deveria ser aceita, né? Que a sua prosperidade deveria vir totalmente de Deus, exclusivamente de Deus, né? Não poderia ter esse vínculo também. Então ele tinha esse direcionamento que ele não poderia ter vínculo nem moral, nem financeiro, nem espiritual com Sodoma. Então, e mostra também que o coração de Abraão não estava preso à riqueza, né? Ele confiava ali na provisão divina de Deus, né? Porque às vezes aqueles bens lá, né, poderia, quando o rei de Sodoma falar, eu fico com as pessoas, você fica com os bens, né? Poderia ajudar ele ali no momento, né? Mas ele prefere confiar em Deus, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que Abraão ele não impõe essa decisão dele aos seus aliados, né? O Aner, Escol e Marre, né? Eles poderiam sim receber a sua parte, assim se quisesse, né? Eles poderiam fazer a escolha dele. E aqui mostra também maturidade espiritual, né? E ele permanece fiel às suas convicções, nem sem controlar e nem pôr a goela abaixo as pessoas que estavam do lado. Então é muito importante, né, entender
como eu falaria, esses bens materiais seriam sementes, né, para a plantação de Abraão, né? E essas sementes não eram boas, né? A gente sabe o que vai acontecer com o rei de Sodoma mais à frente, né? Vai pegar fogo em tudo, Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Então ele não queria ter vínculo, porque com certeza o rei ia querer alguma coisa em troca lá na frente, né? Depois. Então ele já cortou na raiz, né? Então a gente aprende muita coisa com Gênesis 14, né? Primeiramente, que a prudência ela faz parte da nossa vida com Deus, da nossa fé, né? Abraão ele era um homem de fé, mas ao mesmo tempo ele tinha uma casa preparada, ele tinha 318 homens, ele tinha aliados, né? Então ali para enfrentar aquela guerra, ou seja, ele tinha muita prudência, né? Então a fé ela não elimina a responsabilidade humana de fazer a sua parte. E também a segunda lição é que devemos diferenciar prudência de medo. Porque, gente, o medo ele paralisa e a prudência ela nos prepara, né? O medo ele vai impedir você de avançar, vai querer te travar. Já a prudência ela te ajuda a enfrentar os desafios que vai surgindo no caminho, né? Abraão ele não ficou paralisado diante daquele perigo, daquela guerra, mas ele também não agiu de forma irresponsável, né? Ele tinha ali o exército preparado, avaliou a situação, fez a estratégia, né? E atacou à noite, né? Então a gente aprende muito com isso, né? E a terceira lição é que o amor familiar ele deve superar os conflitos, né? Mesmo que Ló tinha escolhido a melhor terra, né? Pode ser que ele ficou meio assim, né? Quando ele escolheu, né? Aos olhos ali, né? A aparência parecia ali que era vantajoso. Mas Ló depois precisa de ajuda e Abraão não recusa em ajudar, né? Vai lá socorrer ele, né? Mostrando que o amor verdadeiro não depende ali da perfeição das pessoas, né? Mas que a gente precisa honrar os nossos relacionamentos, né? E agir em prol daqueles que precisam de um auxílio, né? De um socorro. A gente aprende muito sobre isso, né? E a quarta lição é honrar a Deus com os nossos recursos, né? Continua sendo muito importante porque Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, né? Mostrando que ele tinha um coração grato e que reconhecia que era Deus ali que tinha feito por meio da vida dele, né? Então, a generosidade, né? Vai mostrar que ele, né? Nasce, né, de um coração transformado por Deus, uma pessoa guiada por Deus. Lá em Provérbios 11:25 fala que o generoso, ele prosperaria, né, que quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Então, a gente vê lá no Novo Testamento que essa parte aqui da generosidade, que é a contribuição social, o dízimo, né, vai muito além do percentual, né. A gente via, né, hoje mesmo eu estava dando um estudo bíblico lá no meu grupo de mulheres, no Jardim da Sabedoria, e eu estudando sobre a igreja primitiva, né? Até comentei que os cristãos eles eram chamados a viver uma vida de liberalidade, tipo assim, não tinha ali um percentual, né? Só 10%. Eles tinham 2 casas, eles vendiam uma e doava a outra, tinha 2 campos, doava um, né? Então assim, e dividia com os irmãos, era um amor muito fraternal e muito lindo, né? E a quinta e última lição que eu coloquei aqui é que nem toda oportunidade vem de Deus. Quando o rei de Sodoma vem falar com Abraão, né, com essa vantagem que às vezes poderia parecer vantajosa, né, Abraão logo ele discerne que a origem daquele dinheiro, daquela oferta, daqueles bens não era uma bênção, né? Então assim, nem toda parceria, né, vai ser saudável, nem toda oportunidade precisa ser aceita, né? A gente sempre precisa avaliar a origem dos recursos, né, os vínculos que serão criados com base naquela decisão e as consequências futuras daquela escolha. Então, sempre a gente precisa analisar a qualidade da semente, né, porque essa semente vai influenciar na colheita e a origem dos recursos, né, vai influenciar nos frutos que a gente vai colher no futuro. Então, Abraão não quis fazer, né, ele tinha um direcionamento de Deus para não se envolver, né? Então a gente vê aqui que Abraão, ele, né, concluindo o estudo, que Abraão ele começa a amadurecer, ele começa a ficar mais prudente, né, e totalmente dependente de Deus, né, que a confiança dele não estava nos homens, já estava em Deus, né? Ele protege ali a sua família, honra a Deus com seus recursos, né, dando dízimo e a sua integridade, né, diante ali
do poder da riqueza, né? Mostrando que a provisão dele vinha de Deus. Enquanto Ló estava ali sofrendo pelas consequências dele, baseadas em aparência, pelo egoísmo, Abraão, né, continua mostrando pra gente que a verdadeira segurança, ela vem de Deus, né? E não da circunstância, mas de ter a presença de Deus em todo momento, né? Então a gente aprende que a fé genuína não é também você ser passivo diante dos desafios, das lutas, das guerras diante da vida, né? Ela expressa também a prudência, a coragem, né, em se preparar. Abraão se preparou, ele foi generoso, né, em devolver o seu dízimo, em obedecer a direção que ele tinha, né, por Deus, e não fazer aliança com pessoas que não deve fazer. Então a gente é chamados, né, o tempo todo a confiar em Deus, né, sem negligenciar a nossa parte, né, a nossa responsabilidade. A gente deve amar a nossa família, não guardar ressentimento, né, perdoar e permanecer íntegros, né? E todas as vezes que surgir uma oportunidade da gente ser luz, da gente ser sal nessa terra, a gente precisa agir, né? Então, quando Deus está à nossa frente, né, a gente não precisa temer, né? E outra coisa, quando Deus é que domina a nossa vida, a gente não precisa ficar comprometendo, né, nossos princípios, nossos valores para alcançar a prosperidade, né? Porque a bênção, ela vem do Senhor, não depende do lugar que você vai estar, com as pessoas que você vai estar, mas com base naquilo que Deus quer fazer na sua vida, né? E é isso, né, gente? Muito obrigado, né? Se você me ouviu até agora, se você gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, né? Deixa um like para que esse conteúdo possa alcançar outras pessoas que precisam ouvir essa palavra, aprender essas lições, né? E se quiser deixar um comentário, alguma dúvida, algum comentário, né, fique à vontade, né? E vamos orar para que o Senhor possa nos ajudar a colocar em prática todos esses princípios, né, do nosso dia a dia. Senhor querido, meu Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento, estar aqui estudando a Tua palavra, Jesus. Meu Pai, nos ajude a ser prudentes no nosso dia a dia, a fazer a nossa parte, meu Pai, a entender que o Senhor tem a promessa e nós temos uma parte a fazer. Abraão se preparou, tinha aliados, que a gente venha ter aliados na nossa vida, pessoas companheiras na fé, mas que também venhamos ser responsáveis por tudo aquilo que a gente for decidir e que a nossa escolha seja baseada sempre nos seus princípios e nos seus valores que o Senhor ensina na Tua palavra, nos Teus mandamentos. Meu Pai, que a gente venha ser prudente, meu Pai, diante da vida e não medrosos, meu Pai, que a gente venha ser corajoso, mas que a gente seja prudente, meu Pai, para enfrentar cada guerra, cada luta que for surgir no nosso caminho. Meu Pai, nos ajude a amar as pessoas, os nossos parentes, os nossos amigos e familiares, as pessoas que são difíceis, meu Pai, que muitas das vezes pode ser que vai decepcionar a gente, mas que se essas pessoas precisarem, que a gente e o bem tiver ao nosso alcance, que a gente venha fazer esse bem sem medir a quem, meu Pai. Nos ajude a honrar ao Senhor com nossos recursos, meu Pai. A dar o dízimo, as ofertas, meu Pai. A ser honesto, Senhor. E assim, meu Pai, colher os frutos dessa obediência, meu Pai. Meu Pai, e também nos ajude a entender e a discernir as propostas que vão chegar até nós. E que a gente venha fazer a escolha, meu Pai, sabendo, tendo direcionamento, que o Senhor guie os nossos passos, meu Pai, que a gente não venha fazer aliança com pessoas que não é da sua vontade, ali para o teu propósito na nossa vida, para a nossa missão, que a gente não venha colocar os olhos em bens materiais, mas que a gente venha colocar os olhos na eternidade, que a gente não seja guiada por esse desejo da riqueza, mas que o nosso coração esteja em Ti, Senhor querido. Porque o Senhor fala na Tua palavra que se a gente buscar o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas, que a gente não precisa ficar preocupando, meu Pai, com isso, meu Pai. Meu Pai, nos ajude a confiar em Ti, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém.